Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Milionário é humilhado em negociação, mas funcionário obtém vingança incrível. Richard Langston não era o tipo de milionário que se vê em capas de revistas de luxo, cercado por modelos ou objetos chamativos. Ele não tinha um iate extravagante, uma mansão vistosa à beira-mar ou mesmo uma conta no Instagram. O que ele tinha, no entanto, era muito mais raro. Uma reputação de integridade, um olhar calmo que inspirava respeito e um negócio construído tijolo por tijolo, ideia por ideia, longe do barulho e dos holofotes. Fundador da Langston Technologies, Richard começou em um pequeno escritório, com um computador desgastado e uma ideia: tecnologia para todos, não apenas para a elite. E ele nunca se desviou dessa visão. Aos 58 anos, enquanto outros acumulavam fortunas para seus descendentes, ele deu um passo ousado: usar seus recursos para melhorar o mundo. Ele lançou escolas de tecnologia gratuitas em subúrbios abandonados, treinamento em programação e robótica para jovens sem futuro, e até financiou incubadoras de startups nos bairros mais carentes. Para ele, o sucesso não era medido pela altura de uma torre, mas pela extensão do impacto humano. Mas nos corredores gelados das altas finanças de Nova York, essa filosofia parecia quase risível, onde os números ditavam o valor de um homem e a lucratividade a curto prazo esmagava a ética como um fardo pesado. Naquela manhã, sob um céu cinzento, Richard e seu fiel assistente, Evan Carter, um graduado brilhante de olhos brilhantes, entraram nos luxuosos escritórios da Whitmore Partners, no topo de uma torre em Manhattan. Pisos de mármore italiano, paredes de vidro polido, um silêncio pesado entre as plantas artificiais e as pinturas caras, tudo exalava poder. Harold Whitmore, sentado no centro de uma grande mesa oval, era a personificação de um financista cínico. Terno sob medida, relógio suíço de ouro branco, olhar severo, sorriso afiado. Ele segurava uma caneta Montblanc nos dedos, girando-a com uma expressão entediada. Richard mal havia se sentado quando Whitmore chegou ao cerne da questão, sem excessiva polidez. Vamos ser francos, Sr. Langston. Seus planos são nobres, sem dúvida, mas não dão resultado. Ele nem sequer havia tirado os olhos do contrato à sua frente. Seu tom era frio, cortante como um bisturi. Ao redor da mesa, os executivos da empresa, homens jovens, confiantes, polidos como sapatos sociais, assentiam fracamente com sorrisos irônicos. Apenas Mônica Reeves, uma brilhante executiva de 34 anos, com um currículo impressionante e olhos lúcidos, pareceu um pouco desconfortável. Ela olhou para Richard com aquela mistura de respeito silencioso e impotência às vezes sentida por aqueles que pressentem que um momento injusto está se desenrolando, mas não ousam intervir. Evan, sentado mais atrás, sentiu uma queimação surda no peito. Admirava Richard Langston como um pai espiritual ver aquele homem, aquele gigante moral, tratado como um velho dominado por uma matilha de tubarões era insuportável. Harold continuou, cruzando os braços atrás do pescoço. Filantropia serve para discursos, galas beneficentes e cortes de fitas vermelhas diante das câmeras. Mas aqui estamos falando de negócios sérios. O que você está propondo é inspirador, sim, mas não é lucrativo. Talvez você devesse considerar entregar seu negócio para um grupo mais jovem, mais moderno. Alguém que entenda os códigos de hoje. Ele pontuou a frase com um sorriso irônico, como se tivesse acabado de proferir uma verdade universal. Seu olhar, desprovido de qualquer empatia, pousou brevemente em Richard e depois retornou aos seus papéis. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Apenas o leve zumbido do sistema de ventilação podia ser ouvido. Richard, impassível, não demonstrou nenhum sinal de raiva. Seu rosto permaneceu calmo, quase meditativo. Então, lentamente levantou-se e puxou levemente as mangas do seu blazer cinza escuro, olhou ao redor e disse com voz calma, mas firme: "Obrigado pela franqueza, Sr. Whitmore. Parece que não temos a mesma definição de modernidade. Para mim, inclui a humanidade. Tenha um bom dia." Ele assentiu discretamente para Eva e saiu da sala com passos dignamente. Cada passo ecoava no mármore como um lembrete de que a grandeza não se grita, mas se vive. Atrás dele, Harold Whitmore deu de ombros casualmente. Mas Mônica Reeves olhou para baixo. Algo havia acabado de se partir dentro dela. Quanto a Evan, ele seguiu seu mentor com o maxilar cerrado, mas o coração já acelerado. Ele ainda não sabia, mas aquela cena mudaria sua vida, e a de Richard Langston. No elevador de vidro que descia lentamente os 50 andares da Torre Whitmore, Evan Carter olhava para a cidade como um vulcão adormecido.
Seu rosto revelava uma mistura de raiva, frustração e tristeza. As frias luzes fluorescentes do teto iluminavam seu olhar endurecido. Ele se virou abruptamente para Richard, quebrando o silêncio. Foi humilhante. Você construiu um império, e esse cara te trata como um sujeito insignificante. Como se você fosse um velho inútil. Sua voz tremeu ligeiramente. Richard, por sua vez, permaneceu imóvel, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, parecendo calmo. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Há duas maneiras de reagir à humilhação, Evan. Com raiva ou com estratégia. Evan olhou para ele, confuso, quase perplexo. Conhecia a sabedoria de Richard, mas lutava para permanecer estoico. O silêncio se instalou novamente, quebrado apenas pelo tilintar constante do chão. Quando as portas se abriram para o corredor, Richard acrescentou baixinho. A raiva nos esgota. A estratégia nos constrói. Então ele se afastou lentamente como se nada tivesse acontecido. Mas Evan ficou paralisado, olhando para o vazio do elevador, as palavras de seu mentor ecoando em sua cabeça. De volta ao seu pequeno estúdio no Brooklyn, Evan desabou na cadeira em frente ao computador. O bairro estava tranquilo, a cidade parecia paralisada. Mas em sua mente uma tempestade se alastrava. Ele não conseguia aceitar o que vira. Não tanto por si mesmo, mas por Richard. Por tudo que aquele homem representava, integridade em um mundo corrupto, gentileza em meio à frieza calculista, dignidade diante do desprezo. Então ele começou a trabalhar. Ele começou analisando os relatórios internos da Langston Technologies. Recuperou dados sobre o crescimento da incubadora, dados sobre ex-beneficiários que se tornaram engenheiros ou empreendedores e relatórios de projetos do Bronx, Detroit e Oakland. Em seguida, ele compilou os depoimentos de jovens que se tornaram desenvolvedoras graças a Langston, de ex-moradores de rua que se tornaram instrutores, de mães solteiras que encontraram um emprego estável graças a programas de treinamento gratuitos. Ele chorou ao ler certas palavras. Registrou os rostos, as vozes, as esperanças. Ele também analisou as previsões financeiras de longo prazo que Richard havia esboçado, sem nunca realmente tentar vendê-las. E lá, Evan descobriu o que Whitmore nunca tinha visto. Esses projetos eram lucrativos. Lentamente, mas de forma sustentável. Com o passar das horas, ele transformou esses dados em uma poderosa apresentação visual, animações modernas, números claros, imagens e infográficos cativantes. Ele criou um documento impossível de ignorar, projetado para falar a linguagem de pessoas como Whitmore, a de poder, visão e lucro, mas com um toque de humanidade. Ele não dormiu. Ao amanhecer, a primeira luz do dia se filtrava pelas cortinas de seu apartamento enquanto ele salvava o arquivo final em um pendrive. Olhou-se no espelho. Olheiras profundas, camisa amassada, mas seu olhar era determinado. Ele sabia que Harold Whitmore participaria do Global Capital Summit naquela manhã, uma importante conferência anual que reunia os investidores mais influentes da Costa Leste. Ele seria um dos palestrantes principais, e seu discurso seria transmitido ao vivo em canais de negócios e plataformas de streaming especializadas. O que poucos sabiam era que uma sessão aberta ao público permitia, por algumas centenas de dólares, fazer uma pergunta ao vivo após a conferência. Uma tradição que supostamente fortaleceria o diálogo entre jovens empreendedores e investidores. Evan viu uma brecha, uma oportunidade. Vestiu-se com cuidado, pegou o metrô e caminhou rapidamente por Midtown com o coração disparado. Ele havia reservado seu assento online no dia anterior, sem avisar Richard. Não era uma traição. Era uma surpresa. Uma atitude calculada. Ele sabia que naquela sala banhada em luxo e ego, ninguém esperaria ouvir falar de compaixão, pobreza, dignidade humana. E era exatamente isso que ele iria fazer, mas à sua maneira. Com suas próprias ferramentas. Sua própria linguagem. E desta vez, eles iriam ouvir. A sala de conferências do Global Capital Summit era um ambiente de vidro e aço de última geração, banhado por luz artificial cuidadosamente calibrada, com uma tela gigante dominando o palco central como um trono digital. As poltronas de couro bege acomodavam um público seleto, COR, analistas de fundos, jornalistas de negócios e grandes investidores internacionais. Tudo que o setor financeiro tinha de mais brilhante e implacável a oferecer. No centro do palco, Harold Whitmore, em um terno azul escuro perfeitamente ajustado, concluía seu discurso. Ele promovia com ênfase sua mais recente série de derivativos financeiros vinculados à inteligência artificial, uma estratégia complexa e de alto rendimento, mas completamente desconectada da realidade social. O futuro, caros amigos, não está na nostalgia ou em utopias comunitárias.
está nos algoritmos, na velocidade e na precisão. É aí que o dinheiro dorme, e onde ele precisa acordar. Algumas risadas educadas. Aplausos comedidos. Os sorrisos estavam lá, mas os olhares estavam em outro lugar, distraídos. Até os jornalistas pareciam já estar escrevendo seus artigos em seus tablets, sem realmente prestar atenção ao final do discurso. Chegou então a hora das perguntas da plateia. Um moderador elegante, vestindo um terno preto e um fone de ouvido invisível, caminhou pelo corredor central. Alguma pergunta? Evan Carter, calmo, mas com o coração batendo forte como um tambor, levantou a mão. Os holofotes brilharam sobre ele, surpreendendo parte da plateia. Ele não era um nome conhecido ali. Nada de terno caro, nenhum crachá VIP dourado. Apenas um jovem de olhar determinado, segurando o microfone com as duas mãos como uma espada. Sr. Whitmore, o que você pensa sobre modelos híbridos que geram lucro e impacto social sustentável? Estou pensando em particular na Langston Technologies, que combina crescimento e inclusão com um modelo replicável e mensurável. Um silêncio. Não tenso, mas como irritado. Harold, no palco, ergueu uma sobrancelha, finalmente reconhecendo aquele rosto. Lambeu os lábios, visivelmente comovido com a audácia. Langston? Richard Langston é um homem respeitável, é verdade. Mas sejamos francos, ele personifica um modelo antigo. Idealista. Lento. Sentimental. Nós aqui estamos olhando para o futuro, não para o retrovisor. Risadas abafadas ecoaram das primeiras filas. Alguns olhares cúmplices foram trocados entre os funcionários de colarinho branco. Mas, de repente, um clarão de luz varreu a sala. A tela gigante atrás de Whitmore acabará de se iluminar em branco puro, interrompendo os procedimentos oficiais. O departamento técnico entrou em pânico por um instante, pensando que havia sido um erro. Mas tudo foi planejado. Evan conseguiu reservar legalmente um dos horários de vídeo sob demanda, reservados para palestrantes ou expositores em apresentações patrocinadas. Ele o fez em seu próprio nome sob um título vago. Apresentação especial, Tecnologias para o Futuro. E foi aí que tudo mudou. A tela gigante primeiro exibiu uma imagem preta, depois, rostos. Crianças, negras, latinas, brancas, asiáticas. Adolescentes sorridentes em salas de aula, sentados diante de computadores novinhos em folha. Depois, imagens de vídeo, aulas gratuitas de programação, mulheres se requalificando como engenheiras, ex-presidiárias se tornando instrutoras, mães solteiras conquistando seus primeiros diplomas. Depois vieram os números, precisos, sóbrios e irrefutáveis. E 4.800 jovens treinados em 5 anos. Taxa de integração profissional, 87%. Retorno esperado sobre o investimento, 6,8% anual estável ao longo de 10 anos. Acordos atuais com a cidade de Nova York, a cidade de Atlanta e 3 universidades de prestígio, NYU, MIT e Howard. Por fim, a tela exibia um título sóbrio, branco sobre fundo preto. Tecnologias Langston. Inovar, educar, elevar. Os murmúrios se intensificaram. Cabeças inclinaram-se. Celulares foram erguidos para filmar. Entre as fileiras de repórteres, dedos digitavam freneticamente nos teclados. Uma repórter da Bloomberg Live com o microfone ligado sussurrou em sua transmissão ao vivo. Isto não é passado. É exatamente o que o mundo espera hoje. No palco, Harold Whitmore ficou paralisado. A cor havia sumido de seu rosto. Tentou pegar o microfone novamente e gaguejou uma frase, mas sua voz estava embargada pelo burburinho crescente. Ele olhou ao redor. Ninguém o ouvia. O holofote até havia se deslocado. O holofote invisível agora estava focado em um jovem estranho parado no corredor central. Evan, um investidor britânico exclamou. É o Langston. Gostaria de falar com ele. Outro diretor de um fundo europeu fez sinal ao seu assistente para anotar o nome. Tecnologias Langston. Até Mônica Reeves, sentada ali perto, arregalou os olhos. Ela reconheceu imediatamente o toque de Evan naquela apresentação. Ela já trabalhava com ele há algum tempo. Ela entendeu. E sorriu. Whitmore, sobrecarregado, lentamente largou o microfone. O rei acabará de perder a coroa. Não por causa de um escândalo, mas por causa de uma verdade gritante. E essa verdade tinha um rosto jovem e um mentor humilde. Em menos de 48 horas, o terremoto causado pela projeção inesperada de Evans abalou todo o mundo financeiro de Nova York. 2 dos maiores investidores de Harold Whitmore, a Blackridge Capital e o influente Heritage Equity Group, anunciaram sua retirada imediata da Whitmore Partners, alegando falta de embasamento ético e estratégico. Ainda mais chocante,
Esses mesmos investidores injetaram milhões na Langston Technologies, elogiando seu modelo inovador, sustentável e socialmente responsável. A mídia foi à loucura. A CNN convidou Richard Langston para o set de filmagem para uma edição especial sobre as faces mutantes do capitalismo. Sóbrio, elegante e com um olhar franco, Richard não disse uma palavra sobre Harold Whitmore. Em vez disso, falou sobre questões globais, dignidade e responsabilidade. A riqueza não deve ser uma fortaleza, deve ser uma ponte. As grandes empresas devem servir, não dominar. O futuro pertence àqueles que sabem construir sem destruir. Sua calma, lucidez e profundidade chocaram a opinião pública. Trechos da entrevista circularam nas redes sociais. Até mesmo círculos empresariais mais conservadores começaram a reavaliar seu pensamento. Poucos dias depois, a fria funcionária de Whitmore, Monica Reeves, a mesma que havia humilhado Richard na sala de reuniões, renunciou discretamente. Ela nunca se esqueceu da cena, nem do olhar digno de Richard naquele dia, nem da explosão silenciosa da plateia quando Evan projetou o futuro nas telas. Ela enviou uma mensagem breve, mas sincera. Não tive coragem de falar quando precisei. Lamento amargamente. Richard respondeu sem repreensão. Melhor ainda, ofereceu-lhe o cargo de chefe de parcerias educacionais com apenas uma condição. Dessa vez, Mônica, vamos falar alto. Ela aceitou. Quanto a Evan, ele recusou categoricamente qualquer reivindicação à fama. Eu só fiz o que qualquer ser humano deveria fazer diante da injustiça, repetiu. Mas Richard, profundamente comovido, quis demonstrar esse reconhecimento. Convidou-o para jantar em um pequeno e modesto restaurante no Brooklyn, o mesmo onde Evan costumava ir para revisar seus arquivos. No final da refeição, ele lhe entregou um envelope. Isso não é uma recompensa. É uma responsabilidade. Você acaba de ser nomeado diretor de estratégia e parcerias. Você tem fogo dentro de você, Evan. Use-o para iluminar, não para queimar. A foto dos dois sorrindo, olhando para o horizonte do telhado da Torre Langston, foi publicada na primeira página do Forbes, edição Impacto. O título: A Era da Consciência começou. 6 meses depois, a Whitmore Partners fechou 3 de seus escritórios no exterior e demitiu cerca de 100 funcionários. Harold Whitmore, antes sinônimo de poder frio e frio nos círculos financeiros, estava se tornando insignificante, quase esquecido. Alguns diziam que ele havia se aposentado em uma vila na Suíça, outros que ele havia tentado criar uma startup de inteligência artificial, sem sucesso. Mas todos concordavam em uma coisa: ele havia subestimado o poder da integridade. Nos corredores silenciosos do que restava da Whitmore Partners, os retratos dourados haviam sido removidos das paredes. O escritório da esquina, antes inacessível, estava agora vazio, sem iluminação. O silêncio reinava ali pesado, quase melancólico. Pois não fora a perda de dinheiro que destruíra Whitmore, mas a perda de credibilidade. Ele havia se esquecido de uma regra fundamental: você pode comprar atenção, mas nunca respeito. Enquanto isso, em Manhattan, na nova e reluzente sede da Langston Technologies, a atmosfera era muito diferente. Plantas verdes ladeavam os corredores. O riso dos funcionários, a agitação criativa dos jovens engenheiros e as chamadas por Zoom com diretores de escolas rurais no Quênia e parceiros educacionais em Medellín eram todos audíveis. Richard Langston, apesar de seu novo status como ícone do capitalismo responsável, continuou a se vestir com simplicidade. Frequentemente ia a pé, cumprimentando os guardas e conversando com os estagiários. Ele não estava interessado em elogios, mas em resultados. Nas manhãs de quarta-feira, ele ainda liderava um workshop com os jovens empreendedores sociais incubados pela fundação. Na entrada do edifício, no meio de um saguão simples, havia uma sóbria placa de mármore. Nela estavam gravadas as seguintes palavras em letras profundas assinadas por ele: a grandeza de uma empresa não se mede pela altura de suas torres, mas pelo impacto de suas ações. Os visitantes muitas vezes paravam ao ouvir essa frase. Alguns tiravam uma foto. Outros permaneciam em silêncio, comovidos. Evan, agora diretor de estratégia e parcerias, viu sua vida mudar. Mudou-se de seu pequeno apartamento no Brooklyn para um loft modesto, porém iluminado, no Harlem. Não se esqueceu de nada de seu início, nem daquela noite em que ousou desafiar um gigante a defender um homem que admirava. Agora, liderava uma equipe de analistas brilhantes, selecionava cuidadosamente projetos impactantes e treinava jovens talentos. Um dia, numa conferência internacional sobre o futuro do capitalismo, um jovem participante perguntou-lhe: Sr. Evan, o que o motivou a agir naquele dia? Evan sorriu suavemente.
porque vi alguém que eu admirava ser injustamente humilhado. E percebi que se eu não fizesse algo eu estaria me traindo. Quanto a Mônica Rives, a que permanecerá em silêncio na sala naquele dia, ela agora era diretora de projetos de ética internacional em Langston. Ela havia transformado sua culpa em comprometimento. Em um seminário em Boston, ela declarou: "E aprendi que nos negócios é preciso ser forte. Mas descobri que a força mais duradoura é aquela que se constrói com dignidade." E quando a CNN exibiu um documentário sobre os novos construtores, Richard Langston concluiu: "E a humilhação pode doer, mas também pode revelar aqueles que sabem se erguer com nobreza. E eles mudam o mundo."